O que é uma mulher vulgar para o homem? Qual a diferença entre uma mulher vulgar e uma mulher sensual? Eu vou te explicar aqui as diferenças e os comportamentos que você deve evitar. Porque um mínimo detalhe pode transformar uma mulher de sensual para vulgar para o homem. Feminina, né? Para vulgar. Então toma cuidado, porque esses alertas vão servir para você conquistar realmente o homem. Porque o homem, quando olha uma mulher vulgar, ele pode até curtir, pode até dar like, mas ele vai falar para os amigos, eu comi aquela lá. Ele vai usar alguns termos que desvalorizam a imagem da mulher para outros homens, não criam valor, vão fazer você se tornar uma mulher que ele pegou para subir o ego dele, tá? E uma das primeiras diferenças, né, entre sensualidade e vulgaridade pode ser mínima, e eu vou te explicar aqui uma delas, tá? Então fica atenta, porque nem sempre, não é só homens normais, homens de sucesso, homens ricos, tá? Homens interessantes prestam atenção nisso. E aí você pode perder um partido por achar que isso é besteira, tá? Uma das coisas que vai interferir é o decote. Não é o fato de a mulher usar decote que faz o homem perder o encanto de uma mulher para relacionamento. O problema é quando a mulher usa um decote muito aberto, expondo muitos seios. Esse é o primeiro porém, que pode tornar a mulher vulgar. Mas a mínima diferença é a seguinte, tá? Que é um detalhe. A mulher pode usar até um decote sensual. O problema é quando a mulher deixa o bico do peito muito aparecendo no decote. Sabe quando fica aquela camisa com o bico bem exposto, o biquinho do peito? Isso é vulgar para o homem. Essa é uma das características. A mulher, quando usa uma saia, como ela expõe as pernas dela, como é que ela senta, como ela cruza as pernas, pode ser deselegante, vulgar ou pode ser sensual. Então, assim, quando você for usar decote, toma cuidado de como você expõe muito os seus seios, porque isso pode ser vulgar ou sensual, mas a grande diferença é quando a mulher deixa o bico do peito muito... quando é muito justo, expõe muito o peito e ainda o bico do peito fica ali, ó, ou aparecendo, fica muito exposto na camisa. Isso para o homem é uma demonstração de que quer chamar atenção. Outra coisa que faz diferença, de acordo, né, com a programação neurolinguística, na nossa comunicação ela corresponde 7% à fala, ou seja, 7% é o que a gente fala e os outros 93% correspondem à nossa linguagem corporal, é o que o nosso corpo está falando. Portanto, o que acontece? Os nossos gestos e movimentos corporais, a postura, né, a expressão que você demonstra, representam quase toda a nossa comunicação. E eu vou dar um exemplo de como você pode perceber que o corpo está falando. Quando a gente sente medo, por exemplo, né, as nossas pupilas elas vão dilatar. Esse é um sinal, por exemplo. As mãos, por sua vez, por exemplo, né, quando a gente está com medo, né, elas entregam a nossa posição e sentimentos. Uma pessoa tímida bota a mão muito pro bolso, né? Quando a gente fala, por exemplo, vamos supor que você conhecer uma pessoa e você não conhece ela totalmente, você acabou se apresentando para ela, né? E uma pessoa desconhecida acabou de falar contigo. No primeiro momento, quando a pessoa está falando algo que a gente não concorda, ou quando a gente está diante de uma pessoa desconhecida, nossos braços acabam entrando no modo de defesa, a gente acaba cruzando os braços, já percebeu? Por que isso acontece? Porque a gente não conhece aquela pessoa ainda. A gente tem muitas discordâncias do que ela vai falar, então a gente está analisando ela demais. Quando a gente está analisando uma pessoa, a gente cruza as pernas e os braços. É demonstração de avaliação, porque eu não te conheço direito. Quanto mais intimidade a gente vai pegando sobre a pessoa, tu vai perceber que você descruza os braços. Ou quando a pessoa não está concordando com o que você está falando, ela vai cruzar os braços também. Lógico que não deve ser levado isso, né, ao extremo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com frio. Ela pode cruzar os braços quando está com frio e não é visto como um sinal de discordância, sabe? Mas quando a gente relaxa, significa que a gente está mais à vontade com as ideias da pessoa e também quando a gente está de acordo, né, sobre a aproximação dela. Então, a sua linguagem corporal vai demonstrar muito para o homem qual é o tipo de mulher que ele está lidando. A roupa e os acessórios que você usa também, tá? Então, por exemplo, a forma de andar demonstra quem você é para o homem. Por exemplo, se a mulher está andando na rua e ela anda muito com a cabeça baixa, o que significa? Que é uma mulher que não é tão confiante, demonstra submissão do homem, sabe? Ou talvez é muito envergonhada, ou liga muito porque os outros pensam dela. Se vista como uma dama, não olhando para baixo. Começa a encarar as pessoas, porque revela uma imagem totalmente confiante de você. Então, qual é a postura que a mulher tem que tomar? Ombros para trás e cabeça sempre erguida aqui, ó, na linha dos ombros. Porque isso demonstra o quê? Olha o quão confiante é aquela mulher, ela sabe o que ela quer.
sabe bem onde ela se mete, sabe, e ela assume a responsabilidade, tipo, se deixa vulnerável o seu peito. Ou seja, eu não tenho medo do que vem até mim. Homem e mulher, eu sou aberta a pessoas, sou aberta a desafios. Uma mulher confiante, minha amiga, age de forma mais aberta, com a postura mais elegante e sexy. Para o homem e para a mulher, confiança são algo afrodisíacos. A maioria dos homens, também incluindo os homens bem-sucedidos, quer uma mulher que se respeite. Essa é a primeira coisa que o homem observa na mulher. Por que isso é importante? Por que o homem preza para uma mulher que se respeite? Porque ele também deveria gostar de você se você age de uma forma indesejável. Se você não é uma pessoa que se deseja, por que o homem deveria desejar você? A mulher precisa mostrar o seu valor em primeiro lugar e tomar conta do corpo dela, da aparência dela. Então, por exemplo, começa a fazer uma boa dieta, mantenha o seu corpo saudável, se exercita, lê bons livros, saia com os amigos, tenha a sua própria vida. Se a mulher não tem a própria vida dela, isso é magnético para o homem. Se ela não consegue cuidar das próprias coisas, fazer as coisas que ela gosta, praticar um bom esporte, ela está dizendo o que para o mundo? Eu não me importo muito com a minha aparência, não me importo com o meu ser. E o homem, quando percebe que a mulher dá muito dela para os outros, ele começa a perceber, cara, ela não gosta de si mesma. Olha nos olhos das pessoas. Isso faz uma tremenda diferença. Outra coisa, saia muito curta, aparecendo a polpa da bunda. Eu sei que tem mulheres que hoje criam aquele movimento de meus corpos, minhas regras, eu posso me vestir como eu quiser. Tu pode, mas também você tem que ter ciência das consequências que isso vão te trazer. E não é consequência de julgamento, é de humilhar você, transar com você e não querer se relacionar contigo. Você consegue suportar isso, tá tudo bem. Toma cuidado com o tipo de vestimenta que você usa, porque as pessoas vão te olhar e vão querer definir muito sobre você, assim como o homem. O homem, como se veste com características específicas, vai ser julgado. Mas para o homem é muito importante, por quê? Porque a sensualidade é o que atrai. A sexualidade até atrai o homem ao ponto que ele conquistou, se deliciou com aquilo e no final das contas não é aquilo que ele vai querer para a vida dele. O homem quer uma mulher feminina, não uma mulher vulgar. Então toma cuidado com o que você está expondo. Isso vai fazer uma tremenda diferença na hora da conquista. Inclusive, eu tenho sim um manual completo em videoaulas que eu te ensino as técnicas para fazer um homem te assumir num relacionamento sério. Diego, mas eu tô frio, o homem que eu tô ficando tá frio, ele tá distante, ele não me assume, já tá 5 meses comigo. Amiga, ele só não te assumiu porque você não soube agir da forma certa. E eu ensino como fazer o homem te assumir com técnicas simples de serem executadas. Eu vou deixar disponível uma aula especial te ensinando uma técnica para fazer o homem correr atrás de ti e te procurar de novo. Ali na descrição do vídeo e nos comentários. É uma técnica que só vai estar disponível numa área específica que eu dediquei essa aula sem censura. Então clica ali para ter acesso e eu vou também liberar um link com desconto especial para entrar na turma do método Homem na Sua Mão. É o manual do Homem na Sua Mão que eu deixo disponível nesse momento para você. Clica ali agora se quiser aprender essa técnica e te espero dentro do outro lado do material que te ensina a fazer o homem te assumir e correr atrás de você. Um beijo, até o próximo vídeo.